Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, finalmente chegou na Assembleia Legislativa o projeto de lei 3.503 que eu vou acompanhar, o canal de Educação vai acompanhar de perto esse projeto de lei que fala sobre o reajuste oferecido pelo governo de Minas, pelo chefe do Poder Executivo, para os trabalhadores da educação, para o grupo de atividades da educação básica. Portanto, você que atua na educação poderá perceber aí, pessoal, um reajuste que, se for aprovado pelos deputados, nós temos lá 77 deputados, de 5,26%, é o que propõe o governo do estado de Minas Gerais, que em audiência pública, hoje na Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia tratou sobre esse tema. E aí a deputada Beatriz Cerqueira também fez a provocação, né? Quanto tempo que vai demorar para que esse reajuste chegue até o seu contra-cheque? Olha, pessoal, é preciso deixar claro que ela vai passar, esse projeto de lei vai passar por 3 comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, importante estar chamando a atenção para vocês, o canal da Educação vai transmitir, inclusive, vídeos sobre essa pauta. A Comissão de Administração Pública e, para finalizar, a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, até chegar lá no plenário para que seja certamente aprovado, né? No mínimo esses 5,26%, claro que tem deputados que vão pedir no mínimo 6,27%, que é o que estava lá na portaria interministerial do governo federal. Essa pauta o canal da Educação vai acompanhar. Vou deixar agora você com um vídeo com um resumo das principais falas dessa audiência. E destaco, pessoal, a fala da Raquel, muito especialmente no tocante, por exemplo, e tem questão de insalubridade também para a SB. Você está assistindo o vídeo? Fica aí porque tem novidade para vocês. E ela vai trazer depoimentos importantíssimos sobre a condição de trabalho dos especialistas, algo gritante e que a gente precisa realmente chamar atenção. E eu dou destaque, inclusive, me parece que o Sindesp, né, isso mesmo, Sindicato de Especialistas, eles vão fazer aí um manifesto, tá, pessoal? E o canal de Educação tem toda a disponibilidade. Se vocês mandarem para mim aqui a informação, eles vão fazer um manifesto colhendo assinaturas contra essa situação absurda vivida pelos especialistas do estado de Minas Gerais, que vem uma carga horária de 24 horas semanais, trabalham muito mais do que isso, vocês sabem disso, inclusive aos sábados, não recebe pelo cumprimento de módulo, mas tem que coordenar, e falaram sobre assédio, falaram sobre denúncias gravíssimas que estão acontecendo contra esses trabalhadores que estão aí adoecidos, né, pessoal? Muita cobrança, muitos projeto para lá, projeto para cá, e a escola sem tempo. Essa é a pauta que os especialistas estavam manifestando lá nesse momento. Por isso que fala manifesto, tá, pessoal? É importante chamar atenção e quero deixar o canal de Educação disponível para que vocês possam mandar para mim informações sobre o manifesto e eu vou fazer divulgação também. Mas importante pauta porque, de fato, a situação dos especialistas não está fácil. Em relação aos ASBs, fica atento em relação à insalubridade. A representante do governo informou, pessoal, que deveria ter um laudo de vistoria feita aí na instituição de ensino em relação à questão da insalubridade. A insalubridade já é um direito reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, isso é pauta vencida, mas aí, claro, né, pessoal, existem aqueles entraves, entram com aquelas normativas, né? Tem que ter vistoria, tem que ter um laudo, tem que ter a visita técnica, uma série de coisas exatamente com o objetivo de prolongar esse processo. Hoje a gente está vindo aqui para poder discutir a urgência do reajuste do piso em 6,27%, para que a gente consiga garantir os direitos da educação que já estão garantidos em lei e o governador não cumpre, né? Acho que a gente tem problemas muito claros aí. Eu disse na outra audiência que a defesa de que há uma diferença entre o reajuste da inflação e o reajuste do piso precisa ser feita. Reajuste de inflação é direito de todos os trabalhadores do Estado. Reajuste do piso é direito dos trabalhadores da educação que, por sua luta, construíram o Fundeb anos atrás. E a gente precisa ter e garantir o direito aos dois.
para que a gente consiga efetivamente garantir um aumento de renda dos nossos trabalhadores da educação e garantir que eles não vão ter a perda salarial da inflação ano após ano. E eu acho que falar isso, por mais que seja óbvio, eu aprendi duramente que o óbvio tem que ser dito também, sabe, gente? O óbvio precisa ser dito, repetido, falar de novo. O óbvio, ele tem que ser sempre lembrado, até para que ele não seja deixado de lado justamente sob a desculpa de ser óbvio. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa avançar, e aí a Secretaria de Estado de Educação precisa advogar por isso internamente também, é para um planejamento de longo prazo para o cumprimento do piso. Mas o governo precisa apresentar um planejamento que seja de 3, 4 anos, do que ele pretende aumentar ano a ano, correlacionado ao aumento de arrecadação do Estado, correlacionado, quem sabe, ao superávit, que todo final de ano o Zema fica cantando vitória, falando que teve 6 bilhões ano passado, para poder colocar uma proposta de efetivar o pagamento do piso para os servidores do Estado. Eu não sei se um governador do nosso campo ganhar, se a gente vai conseguir fazer com que no primeiro ano de governo ele pague piso, não. Talvez a gente vai ter que continuar brigando para poder garantir que pague. Mas, no mínimo, conseguir um cronograma de pagamento, de previsão, de organização orçamentária, de possibilidade, a gente precisa ter. As pessoas precisam ter condições de se organizar, inclusive nas suas lutas, de se planejar. E não da gente estar no final de março brigando, porque o governo nem ainda conseguiu entender a diferença de reajuste de inflação e reajuste de piso. Mas temos aí uma defasagem do piso aqui de Minas de R$ 1.947, que o professor ganha menos. E alguns centavos, né, Luiz? Mas aproximadamente R$ 1.947. Vamos lembrar, deputada Lohana, que esse governador ele vai passar para a história como o governador que entrou na justiça contra os profissionais da educação. É o governador que entrou na justiça para derrubar aquilo que foi construído nessa casa, votado nessa casa, aprovado nessa casa, e como ele tem os seus braços na justiça, ele conseguiu que a justiça desse momentaneamente ganho de causa para ele, mas é claro que nós temos todos os argumentos possíveis, plausíveis, jurídicos, até porque a lei do piso ela tem algumas ambiguidades, e nas suas ambiguidades, a lei do piso diz que até 40 horas. Então ela não fala em proporcionalidade, como é o argumento desse governo. Tanto é que alguns outros estados que cumprem a mesma carga horária de Minas Gerais, o piso é cumprido de forma integral. Nós estamos com a notícia de que várias escolas estão sem professores há 3, 4 meses, porque não aparecem profissionais, porque não compensa. Porque quem que vai querer assumir hoje todas as agruras de uma sala de aula com esse salário? É muito melhor ir para a iniciativa privada, é muito melhor trabalhar em aplicativo em determinadas cidades. O governo tem 34 bilhões em caixa. Para vocês terem ideia, o maior fluxo de caixa de um governo na história. Fruto de eficiência? Não. O governo não paga nada, não paga R$1 da dívida. E ainda tem recursos extras que entraram no caixa do Estado. Aí eu pergunto, qual a vantagem do governo mineiro ficar estocando dinheiro? Para quê? Para gastar em ano de eleição? Ontem à tarde, o plenário da Assembleia recebeu o projeto de lei 3.503, de 2025. É o projeto de lei encaminhado pelo governador do Estado sobre o reajuste dos valores dos vencimentos das carreiras dos cargos de provimento em comissão, das gratificações, das funções do grupo de atividades da educação básica. É o reajuste que ele é de quanto que o governo está dando, gente? 5,26%. Esse projeto ele vai tramitar em 3 comissões: Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não sei o ritmo. Em quanto tempo vai tramitar? Ninguém consegue, não é possível dizer. Então, pode ser que tenha uma tramitação rápida, pode ser que tenha uma tramitação mais demorada, vai depender exatamente do jogo político, né? Vamos considerar aí que o governo não enviou o projeto de recomposição da inflação de nenhum setor do funcionalismo, e os setores do funcionalismo precisam se organizar quanto a isso, né? Qualquer pauta ou debate sobre reajuste precisa ser feito neste projeto, porque deputado não pode propor reajuste, né? Eu não posso fazer um projeto de lei para propor reajuste salarial, né? Isso só o Poder Executivo pode fazê-lo. Então, aí eu também chamo a atenção para esse momento. E aí eu vou, na minha fala, explicar por que o governador de Minas Gerais não paga o piso em Minas Gerais, que é o que fica muito na conta da dívida do Estado de Minas Gerais, mas também na conta do governador Romeu Zema. E por que eu falo que é uma dívida do Estado de Minas Gerais? Porque servidores públicos têm uma oportunidade que é nossa, que é de trocar de patrão sem trocar de emprego. E os governadores que passaram por Minas Gerais, muitos deles cumpriram a legislação do piso. O governador Romeu Zema é mais um que descumpre a legislação do piso aqui em Minas, considerando que, a partir de 2015, o Estado começou a efetivamente criar um movimento para
pagamento do piso e que o governador Romeu Zema desfez todo esse movimento na Justiça. Então, é a partir disso que eu falo. Bem, nós precisamos entender que a carreira dos trabalhadores da educação de Minas Gerais, ela não surge com a Lei 21.710, é uma carreira que tem uma trajetória, tem uma história, e ela tem alguns princípios, tem algumas lógicas. Uma delas é a formação, a outra é o tempo. Né? Então, como toda carreira no setor público, a gente tem uma premissa que é de valorizar e incentivar o processo formativo dos trabalhadores, no caso a educação. Então, a partir do momento que eu vou adquirindo nova titulação, eu vou fazendo a minha licenciatura plena, depois mestrado, a pós-graduação, doutorado e assim por diante, eu tenho, por lógica, uma valorização dessa formação que eu investi, que eu busquei, porque eu fiz isso para aprimorar minha prática pedagógica, minha prática docente. Então, essa é uma das lógicas da carreira da educação aqui em Minas Gerais, assim como em todo lugar. Então, nós tínhamos essa premissa, e de 95 até 2004, nós tínhamos, na carreira sistematizada, quando ela foi novamente reestruturada lá na Lei 15.293 de 2004, nós tínhamos, então, o piso para formação em nível médio, que era do P1, aqueles profissionais que estavam lá nos anos iniciais, né, do ensino fundamental. Nós tínhamos um outro piso e uma outra outro piso, uma outra carreira para quem tinha formação em licenciatura curta, e nós tínhamos, então, o piso para licenciatura plena. Em 2000, isso funcionou de 95 até 2004, considerando que o piso, então, pago para o profissional que tinha licenciatura plena era 91,14% superior ao profissional que tinha licenciatura ou que tinha formação em nível médio. Então, um piso muito superior. Nós vamos nos lembrar, então, que em 2004, com a edição da Lei 15.293, que é a carreira que existe atualmente, houve nessa reestruturação de carreira, essa diferença do piso do ensino médio para a licenciatura plena, ela variou em 48,84%. Depois nós nos lembramos que nós tivemos o subsídio, que engoliu diversos direitos, suprimiu diversos direitos e vantagens da educação. E mesmo com o subsídio, até o momento em que ele cai por terra, em 2015, em julho de 2015, havia uma diferença do piso para quem tinha apenas o nível médio para os profissionais que tinham licenciatura plena, que era 17,65%. E aqui é muito importante destacar porque, quando o Estado de Minas Gerais, no governo Pimentel, ao atender uma reivindicação nossa de pagamento integral do piso para a jornada existente, o que o Estado de Minas Gerais fez? Ele disse, sim, eu vou pagar o piso, e criou a sistemática, a lógica gradativa de pagamento do piso. No entanto, o Estado suprimiu esses dois níveis, o ensino médio e a licenciatura curta. A gente precisa lembrar disso, para a gente entender o porquê que o Romeu Zema não paga o piso, o porquê que ele desrespeita a Lei 11.738. E em 2018, nessa construção que o Estado estava fazendo de pagamento do piso integral para a jornada existente, o Estado chegou a quase pagar o piso integral. Ele chegou a cerca de 86% do piso nacional. Então, ele chegou a pagar, para a jornada existente, 86% do piso para a licenciatura plena. Até o momento em que o governador Romeu Zema entra, ele começa a desrespeitar a legislação nacional e a legislação estadual, a 21.710, e vai para o Tribunal de Justiça dizer que ele já pagava o piso discutindo a partir da lógica da proporcionalidade. A gente precisa lembrar que a legislação do piso, a 11.738, ele estabelece o piso, mas ele não, em nenhum momento, impede que o Estado de Minas Gerais ou o município pague o piso integral de 4.800, a gente está reivindicando agora 4.867,77 para a jornada que nós temos. A sistemática da legislação 11.738 é devido à infinidade de jornadas e carreiras que nós temos no Brasil. Então, nós temos ali o estabelecimento do piso, e cada município, cada estado pode, sim, pagar aquele piso, que hoje é de 4.867, para a jornada que ele aplica. Então, não há impedimento nenhum. No entanto, o Estado de Minas Gerais fez uma escolha de pagar o piso integral. Em 2015, ele fez essa escolha de pagar o piso integral para a jornada existente para a licenciatura plena. Quando o governador de Minas, o atual governador de Minas, Romeu Zema, vai para a Justiça dizer que a legislação, a Lei 21.710, é inconstitucional, que não deveria, que ele paga o piso, ele tem que pagar o piso na proporcionalidade, ele criou, na verdade, um problema, ou, na verdade, admite o problema e assume, na verdade, a ilegalidade, porque o piso que ele deveria pagar
se ele admitir a discussão de proporcionalidade, deveria ser para ensino médio. O que significa que o piso pago hoje para o professor com licenciatura plena deveria ser, no mínimo, 17,65% superior ao piso do ensino médio. O que a gente teria, então, um piso para o professor com formação em licenciatura plena de R$ 3.436,30. Esse deveria ser o piso pago pelo governador Romeu Zema, em Minas Gerais, para o professor com formação em licenciatura plena. Portanto, o que o governador Romeu Zema fez ao ir para o Tribunal de Justiça pedir a inconstitucionalidade da legislação estadual foi, na verdade, criar um enorme problema, e ele não foge da legalidade, da ilegalidade, na verdade, que ele se encontra, que é de pagar, então, um piso proporcional em Minas Gerais para a formação em licenciatura plena superior em 17,65% daquele de formação em nível médio. Então, aí está a grande questão. Então, o governador Romeu Zema continua fora da lei, é um governador fora da lei, ele não cumpre a legislação estadual, e ele não cumpre a lei federal, que é a lei do piso, que determina que o piso é o valor que se paga para aquele trabalhador, aquele professor, professora, que tem formação em nível médio. Então, a nossa reivindicação, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Lohana, não está esquecida. Nós continuamos reivindicando o piso integral para a jornada existente, de R$ 4.866,77. A gente até admite, porque a Lei 21.710 diz isso, que esse piso seja pago para a formação em licenciatura plena. No entanto, como o governador Romeu Zema foi para a Justiça pedir a ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação estadual, ele precisa, então, corrigir essa discussão. Sou especialista de educação básica e estamos com salário defasado e uma sobrecarga de funções. Depoimento 2. O pior salário, completamente incompatível com as atribuições. O professor regente de turma recebe por 18 aulas 3 mil e pouco. Isso é fala do especialista, tá, gente? O professor de apoio recebe entre 3 e 4 mil. Enfim, os EBs ficam todos os dias, todos os sábados, em todos os módulos, e é o que menos recebe por isso. Precisamos de valorização profissional, fazendo jus à função e à responsabilidade que exercemos dentro da escola. Outro depoimento, o governo deveria dar aumento de salário. Publicação de progressão é obrigação. Nossos salários são vergonhosos. Outro depoimento, ele nunca segue o estabelecido, sempre leva os números da educação para baixo, quando se trata de remuneração do servidor. Ainda reduziu, de 6,27 para 5,26. Outro depoimento, não ganho extra classe. Só recebo 16 horas aula, mas trabalho 24 horas. Isso ainda dá desvio de função. Não posso acumular cargo de especialista com outras funções. É muita desvalorização. Ninguém se preocupa com a nossa autoestima e com a nossa saúde. Ontem eu recebi uma ligação, uma mensagem de uma colega, e aí eu transcrevi a fala dela, no áudio. Boa tarde, tudo bem? A gente está fazendo um documento. Nós somos da região de Sarzedo. O Estado, este ano, está com uma demanda muito alta em cima da gente. A gente não está conseguindo executar nossos trabalhos, sabe? Com tranquilidade. Passa a semana, vem uma avaliação, passa a outra, vem outra avaliação. Nossos professores não estão conseguindo nem dar aula. É jovem de futuro, tudo que vem, você tem que estar fazendo, e, ao mesmo tempo, com datas e tudo de uma vez, executando. Senão, a gente é punido. Está difícil de trabalhar, está bem estressante, está exaustivo. Estamos querendo criar um documento para a Metropolitana B. Porque, além do salário péssimo que a gente recebe, muito mal, com esse tanto de trabalho para executar. Quer dizer, são muitos projetos, É projeto Jovem de Futuro, é projeto Britânia, é projeto de leitura, elefante letrado, avaliações. São projetos externos que atrapalham o pedagógico da escola e que interferem no trabalho do especialista. Gente, se o reajuste do piso está abaixo do que deveria receber um profissional da educação, o especialista, o supervisor e orientador educacional, tem uma remuneração ainda mais baixa ainda. Tá? A remuneração bruta de 16 horas, eu já falei, de 2.700, esse é o valor que um especialista recebe por trabalhar 24 horas. Isso está além do que se pode considerar. Fora o assédio que a gente sofre muito assédio. Esse valor eu peguei no portal da transparência. Como eu disse antes, nós do Sindesp criamos um manifesto e a gente convida a todos para participarem dessas assinaturas aí. O Sindesp acredita que o adoecimento generalizado e a insatisfação profissional e a queda de desempenho desses profissionais da educação são consequência do assédio moral extremo e os desvios de função que ele tem sofrido muito na escola. Mas eu quero denunciar ainda mais uma questão, a exploração do trabalho do especialista em educação básica na escola. A equipe gestora da educação da SE sabe e não faz nada a respeito disso. Não temos respaldo da SE para focar no pedagógico. Engraçado, mas nós temos cobrança. Outro dia, em uma reunião de Metropolitana, foram orientados os diretores escolares para cobrar do especialista o pedagógico. Como?
Se ele substitui professor em sala de aula, cuida da disciplina, olha recreio, ele é porteiro, ele preenche formulários para os terceirizados do Estado, como é que ele vai atender professor e aluno e cuidado pedagógico? Está difícil, está muito complicado. Por fim, eu gostaria de reafirmar aqui o nosso compromisso com a educação. Nós, especialistas, pedagogos por formação, orientadores, supervisores educacionais, a gente defende a educação, a gente está lá para defender o pedagógico, a gente gosta desse trabalho. E a gente faz com muito apreço e muito carinho. Mas a gente não tem valorização. Né? A gente defende o pedagógico, mas quem defende a gente? Como que a gente vivencia um trabalho com assédio e com desvio de função cotidianamente? Por isso, nós devemos nos unir, trabalhar e batalhar juntos para lutar contra, né, todo esse processo, fazer planejamentos e metas. E eu convido também os sindicatos, né, a mim e o Sindiúte, para a gente fazer lutas juntos, porque a gente precisa reforçar essa luta. A minha pergunta que eu deixo aqui, né, a discussão que eu trago aqui sobre o piso é esta. Quando a secretaria vai olhar a situação do especialista, e aí eu vou repetir novamente, gente, porque eu quero que o óbvio fique óbvio, bem óbvio. Quando a gente fala sobre essa questão, o piso salarial está defasado para todos os profissionais da educação. Imagine para o supervisor e para o orientador. Muito além do piso salarial, ele recebe menos e trabalha horas a mais, horas comprovadas. Ele trabalha 24 horas semanais, ele trabalha todos os sábados letivos, ele não tem desconto de horas na semana, ele trabalha em módulos, ele trabalha em hora extra, ele trabalha em janeiro, porque as escolas estão convocando especialistas para montar reuniões de fevereiro, sem direito, às vezes, ao desconto desse dia, porque o diretor não concede. Tá? Então, a gente trabalha 24 horas e recebe por 16. E o piso nosso passou do que deveria ser o mínimo do mínimo do mínimo. A gente não recebe. O desrespeito é imoral, é muito grande, e eu acho que isso é muito grave. Estamos aguardando, então, o retorno, viu, da secretaria sobre vários aspectos e várias questões que a gente leva todas as vezes e todos os anos. Solicitamos direito ao nível 3 na carreira, nós não temos. Direito a planejamento remunerado, nós não temos. A gente quer ser, de fato, enquadrado no pedagógico. A gente é do quadro administrativo para não ter direito à aposentadoria especial e para não ter direito a uma série de outras questões. Então, a gente precisa eu acho que a gente precisa de uma audiência, viu, deputada Beatriz, para trabalhar essas questões do especialista. Sobre o piso salarial nacional relativo ao Estado, o especialista ele recebe aquém, abaixo, infimamente, muito menor, muito além do que qualquer outro profissional do Estado. Eu peço a atenção da Secretaria de Educação para isso. A carreira no Estado começa pelo nível de licenciatura plena. Foi uma negociação. A categoria abriu mão de 20% da sua carreira, que era o nível médio, a curta, e depois chegar à plena. Foi uma negociação que o governo Zema não reconhece, por isso foi o judiciado. Então, se o governo Zema não reconhece a categoria abriu mão a negociar isso, né? Cada um abre mão de um pouquinho para chegar em algo que converge, que seja possível para todos. Então, se o governo não reconhece a legislação estadual, não estou entrando no mérito, né? Não vou discutir isso aqui, cada um já tem seus argumentos. A legislação federal estabelece, olha, o nível é médio de escolaridade. Como é que nós vamos sair disso agora? Qual que é a proposta do governo? Para cumprir a Lei Federal 11.738 no que diz respeito à formação. A formação exigida é nível médio para o piso salarial. Então, o piso salarial, que está no cartaz do sindicato, R$ 4.867,77. Integral ou proporcional? Para nível médio de escolaridade. Então, esse é um ponto objetivo, para a gente tentar ter respostas aqui hoje. Né? Porque eu estou fazendo fatos aqui. Ó. Me deram aqui a Lei 11.738, no seu artigo 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, da educação básica. Então, os profissionais do magistério. No Estado, nós estamos falando de 3 carreiras. Professor, especialista e o inspetor. Né? São 8 carreiras, 3 são de magistério. Aí não é interpretação, é técnica. Então, tanto para especialista, quanto para professor, quanto para inspetor, a referência é o nível médio de escolaridade. Vamos só lembrar as pessoas, a carreira hoje no Estado não tem nível médio de escolaridade. É licenciatura plena. As 3 carreiras que eu estou dizendo. Nós temos um conflito técnico para resolver. Quem sabe a gente não resolve nesse projeto de lei que está aqui. É oportunidade. Artigo 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de... o valor é porque a lei é de 2008, né? R$ 950, para formação em nível médio. Está escrito, na modalidade normal. E aí depois vem os pontos de jornada e tal. Então, esse é um ponto. Eu sei que muita gente está acompanhando a audiência. Como é que nós vamos resolver isso? É uma questão de legislação. Teve uma mediação, né, que foi a Lei 21.710. O governo não reconhece. Tanto é que está lá, nas etapas finais da inconstitucionalidade. Se não é a lei estadual,
Então, nós só temos uma lei federal. E acho que, inclusive, no projeto de lei, você cita um cumprimento da lei federal. Então, nós temos um ponto. Né? Daqui a pouco vai tramitar o projeto. Nós vamos resolver isso aqui no parlamento. Quer dizer, na carreira. Né? Acho que é um ponto objetivo para a gente tratar. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Eu quero só lembrar, aí também não é passível de interpretação, o Tribunal de Contas do Estado tem uma decisão, nós podemos buscar o número dela aqui, que ela foi amplamente divulgada. O piso salarial e os seus reajustes não se enquadram no limite da lei de responsabilidade fiscal. Não é a deputada que está dizendo. É quem fiscaliza as contas do Estado. Tem uma decisão do TCE, porque o TCE diz o seguinte, olha, o piso é um comando constitucional e a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar. Logo, quem manda mais? O comando constitucional. Está escrito. Podemos tentar achar aí agora essa decisão do TCE, que eu posso falar o número certinho, que ela foi amplamente divulgada. Então, a lei de responsabilidade fiscal não pode ser usada para reajuste de piso. Quer dizer, eu não posso fazer mais porque a lei de responsabilidade fiscal me impossibilita. Porque tem uma decisão do Tribunal de Contas do Estado a respeito disso. Também eu quero lembrar uma outra decisão a respeito dos recursos da QESE. Hoje o Estado tem mais de 3 bilhões de reais na conta e também decisão do tribunal de que os recursos da QESE podem ser utilizados para pagamento de pessoal meio. Aí eu estou dizendo do não magistério. O setor administrativo a QESE pode ser utilizada para esse pagamento. Também é uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. Então, quer dizer, vocês percebem que tem vários caminhos técnicos? Eu não estou entrando no conteúdo de opinião, do que eu acho sobre proporcional ou integral, porque todos nós já sabemos o que todos nós pensamos. Mas a gente tem pontos de vista técnicos. O governo Zema anunciou, terceiro ponto, o governo Zema anunciou foi o auxílio alimentação para as forças de segurança, porque não impacta na lei de responsabilidade fiscal. Não entra no mínimo de gasto de pessoal. Não dá para propor nada para a educação, não? Está vendo como tem uma alternativa? Alternativamente, enquanto se decide limites, etc., por decreto. Não precisa nem de lei. Eu tenho até um projetinho de lei simples aqui, mas não precisa nem da lei, nós sabemos disso. Por decreto. Alternativas. O auxílio alimentação era algo que comporia bem, né, a situação hoje enfrentada pelos profissionais da educação. Assim, nem é o que está sendo argumentado aqui. Eu estou abrindo caminhos. Né? Possibilidades. Não pode, lei de responsabilidade fiscal, o piso não se enquadra nisso. Mas não poderíamos abrir uma discussão de auxílio à alimentação aos profissionais da educação? Né? Como regra, né, que os profissionais recebessem? Poderia ser um lugar. Né? Nós poderíamos também, quarto ponto, nós poderíamos começar a enfrentar algumas distorções de carreira. Não dá para resolver tudo, mas o que dá para resolver? Questão, por exemplo, as especialistas são cargo de magistério. Tem uma distorção entre a carreira da especialista e a do professor, que a carreira da professora tem a certificação, a especialista não tem. As duas carreiras são de magistério, então tem uma distorção entre elas. Não poderíamos resolver essa distorção, por exemplo, trazendo um nível de escolaridade que já está na carreira da professora, que é de magistério, para a carreira da especialista, que também é de magistério. Então, você tem duas carreiras que têm o mesmo reconhecimento, que é o magistério, que, de fato, tem uma distorção. Uma carreira tem 10% a menos que a outra. É um lugar para resolver. O TST decidiu que, quando você lida com agentes nocivos, né, de produtos de limpeza, etc., foi reconhecido o direito à insalubridade. Nós estamos falando das ASBs. Nós não estamos falando de salário. Nós não conseguiríamos avançar. Porque está reconhecido no órgão máximo do judiciário em relação à situação de insalubridade. Percebe quando vai tendo alternativas, gente? Entende? Tem alternativas. Né? Eu tentei, trabalhei muito, o governo ganhou. Eu reconheço as derrotas, não tem problema, não. Eu trabalhei muito para que a gente aprovasse na Comissão de Constituição e Justiça uma incorporação da gratificação que os diretores recebem. Era para fim de aposentadoria, eles já recebem. Quando eles aposentam, eles perdem. O governo, por um mês, trabalhou permanentemente e ganhou. Eu não consegui que o projeto fosse aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Era uma situação específica, que conversava com parte dos diretores, e nem a todo mundo, porque o problema só acontece com o diretor, com o diretor e não acontece com o vice, porque como o vice é função, a gratificação tem uma função diferente.
Percebe que, olha só, mais um lugar. Então, olha só, eu falei da especialista, eu falei da ASB, eu falei das funções de magistério, agora eu lembrei do diretor. Né? Então, você tem distorções, né, que poderiam ser melhor interpretadas. Vocês vão me dizer que, na audiência de semana que vem, que as ASBs recebem menos do que o mínimo, porque a jornada delas é de 6 horas e não de 8. Porque já foi falado isso outras vezes. A gente não consegue um entendimento? Ninguém permite. Vamos bater na porta do Tribunal de Contas? Vocês sabem que o Tribunal de Contas do Estado instituiu uma mediação? O Ministério Público já tem um instrumento de mediação. Ou seja, a gente pode bater na porta de outros poderes para mediar. E sair dali resolvido alguma coisa que todo mundo vai cumprir, porque os órgãos que fiscalizam estão de acordo. Então, o Tribunal de Contas tem esse lugar de mediação. Se quiser, eu provoco. Eu faço um requerimento, provoco, peço para chamar todo mundo, mas tem que ter a concordância né? Porque a gente não media com quem não quer participar. No Ministério Público, né, não tenho dúvida de que o Ministério Público adoraria ajudar a mediar essas situações que nós estamos vivendo. O próprio Tribunal de Justiça, eu tentei, por meses. Foi instituída uma mesa de conciliação, que foi algo inédito. Uma mesa de conciliação sobre declaração de inconstitucionalidade. Não fluiu porque o governo não quis. Aí, para mediar, todo mundo tem que querer. Eu tentei. Eu fui em nome da Assembleia Legislativa, autorizada pelo presidente. E chegou lá, o governo disse, não temos nada para mediar. Então, o Luiz Fernando ele trouxe um aspecto que é, qual é o plano? Qual é o planejamento? Qual é o planejamento de longo prazo? Porque a gente precisa entender o que o Estado pensa. Eu sei que eu vou receber as respostas protocolares, lei de responsabilidade fiscal, etc., etc. Mas esse é o plano? O plano é nada? O plano é a categoria vir aqui discutir uma diferença de 1%? E aí chegar no final do ano, ter 2 bilhões do Fundeb em caixa, para virar o ano e não fazer investimento? Qual é o plano? Porque se o governo virar aqui para a Assembleia e disser, olha, a gente quer enfrentar as distorções de carreira, vocês terão um poder legislativo como parceiro. Todo mundo quer ajudar a resolver. Então, assim, qual é a alternativa? O que se pode propor? Não tem nada para propor. Não tem nenhuma alternativa. O governo Zema propôs o auxílio alimentação para as forças de segurança, porque é uma reivindicação, eu acompanho a pauta, os sindicatos estão mobilizados, mas também foi uma reação. Não foi presente antecipado de Natal. Foi uma reação. Ele não quis encaminhar o projeto de lei sobre reajuste aqui, e aí fez essa reação, que é merecida, reconhecida, não tenho dúvida disso. Mas não tem reação nenhuma para a educação. Nada. Né? Então, assim, eu posso continuar, porque memória de professora primária é uma benção, gente. A gente sabe o nome de todos os alunos, né, não? E a fase de alfabetização de cada um. Não? Então, eu posso continuar lembrando alternativas. Né? Porque o governo não reconhece o piso, não reconhece a lei do piso que nós conquistamos. Por que a gente não volta a debater os níveis da carreira de 22%, como era antes? Por que a gente não faz a discussão dos níveis de 3%, né, que foram reduzidos para 2 níveis, não, progressões? Que eram 3%, foi reduzido para 2,5%, eu acho, né, agora, né? Quer dizer, mas não pode nada. Pode sim. Distorção de carreira tem lugar. Se vocês colocarem no plano de recuperação fiscal, pode. Nós estudamos longamente. Né? O que está no plano de recuperação fiscal pode ser feito. Né? Então, pode. Né? Aqui, alguém me deu aqui, por exemplo, sobre a questão do... Esse que é sobre da Lei de Responsabilidade Fiscal e do piso. Né? É um processo 111-4601. Aqui a decisão do Tribunal de Contas do Estado, falando o que eu estou falando. Né? Nós fizemos uma audiência pública sobre isso, o conselheiro do Tribunal de Contas veio aqui e disse publicamente. Né? Você não pode usar a Lei de Responsabilidade Fiscal para... não pode usar a Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar o não reajuste do piso. Aqui, dentre as determinações. A número 2, determinar que o chefe do Poder Executivo Estadual seja advertido de que, não havendo redução na razão entre a despesa total de pessoal e a receita corrente líquida, o Estado deverá observar as vedações do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltando-se que a vedação prevista no inciso 1 do mencionado dispositivo legal não alcança o pagamento e a atualização anual do piso nacional do magistério assegurados pela Lei 11.738. Então, nós estamos resguardados. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode impedir os reajustes do piso nem a aplicação da Lei 11.738. Então, eu parti de uma outra premissa aqui agora. Eu estou partindo da premissa do governo. O governo não reconhece a Lei 21.710, não reconhece a integralidade para a jornada de 24 horas e está no judiciário buscando que o judiciário concorde com isso. Então, estou partindo da visão do governo, que é a Lei 11.738.
A Lei 11.738 estabelece que o piso de R$ 4.867,77 para nível médio de escolaridade. Então, eu, como presidenta da Comissão de Educação, como deputada estadual, e acho que eu estou perguntando isso em nome de muitos colegas, como é que nós vamos resolver esse conflito? Nós temos um problema técnico para resolver. A legislação federal, Maria Aparecida, ela não fala em formação mínima. Eu estou com a lei federal aqui. Piso é para nível médio. Não é a partir de. Não tem a partir de. Então, piso salarial é para nível médio de escolaridade, artigo 2º. Então, qual que é a minha proposta de encaminhamento mesmo? Exatamente a partir da sua sugestão que eu vou fazer. Nós vamos apresentar um requerimento de uma audiência específica, convidando a Advocacia Geral do Estado, para que a Advocacia Geral do Estado traga quais serão as soluções relacionadas a isso. Nós temos um problema técnico, gente. Não dá para... É um problema legal. Não dá para ficar nesse limbo. A reorganização da carreira, que você citou, de 2015... O governo Zema desestruturou aí no judiciário. Então, não dá para ficar com a reestruturação da Lei 21.710 mais. Ela está com a sua constitucionalidade questionada no Tribunal de Justiça e vai se arrastar até o STF e vai ser uma briga aí. Mas, logo, a lei federal estabelece que o piso é para nível médio de escolaridade. Nós temos um problema. O Estado está pagando proporcional para a licenciatura plena. Eu não entrei no debate da proporcionalidade aqui. Porque na verdade, o lugar que o governo quer que a gente fique, inclusive. O governo quer que a gente fique nesse lugar, debatendo até, para, 40, e aí a gente gasta uma energia enorme sobre isso. Então, eu não perguntei nada sobre proporcionalidade aqui. Todo mundo sabe o que eu penso, todo mundo sabe o que o governo pensa, todo mundo sabe o que o sindicato defende. Então, não vou cair nessa armadilha aqui esse ano. Não estou discutindo proporcionalidade. Estou discutindo, olha, a lei federal estabelece que o piso é para nível médio de escolaridade. Estou explicando de novo, para que todas as notícias dessa audiência tenham essa clareza. A Lei Federal 11.738, no seu artigo 2º, estabelece que o piso salarial profissional nacional para o magistério é nível médio de escolaridade. Não é a partir, não é o inicial, é para nível médio. Então, se você vai pagar integral ou proporcional, o piso é no nível médio de escolaridade. Você não pode pagar proporcional na licenciatura plena. Porque a lei não estabelece isso. A lei estabelece que o piso é para nível médio. E aí, em cada carreira, de fato, em cada estado, se organiza. Se vai ter nível superior, se vai ter licenciatura, o que vai ter, mestrado, se você morre antes de receber pelo mestrado, cada carreira se organiza. Mas qual é a lei federal que está vigente no país? Piso salarial para nível médio de escolaridade. Ponto. Integral ou proporcional? Podemos fazer esse debate da proporcionalidade? Integral ou proporcional? O governo não está cumprindo, nem integral e nem proporcional. Acabou de apresentar que os 5,26% é para cumprir a proporcionalidade da licenciatura plena. Nós temos um problema técnico para resolver aqui.